Esta aula pode ser uma das principais aulas da sua jornada de Power Apps. E sabe por quê? Porque é nesta aula que a gente vai acabar de vez com todas as dúvidas sobre a tal da delegação. Muita gente fala como se fosse um bichão de 7 cabeças e cara, você só precisa entender como que ela funciona e aí sim a gente vai saber como trabalhar. Então, cara, vem comigo, se concentra nessa aula que eu tenho certeza que você vai sair dessa aula entendendo de vez o conceito da delegação, beleza? Mas antes da gente entrar de fato na delegação, a gente precisa dar um passão para trás e entender que existe um outro carinha, um conceito que está acima da delegação. E eu me refiro a um cara chamado limite da linha de dados. Vocês com certeza já devem ter visto isso no Power Apps, mas não está fazendo a associação. Então eu vou te mostrar agora no Power Apps. Olha só. Aqui dentro do Power Apps, ó, nesse botãozinho aqui, configurações, na aba geral, se você rolar um pouquinho para baixo, tá aqui, ó, limite da linha de dados, beleza? Ah, agora eu entendi o que é essa tal de limite da linha de dados. Essa daí é a minha delegação, eu coloco 500 aí, ele fica 500 delegando. Se eu colocar 2.000 aqui, que é o limite, né? O limite é 2.000, eu consigo delegar até 2.000. Não, é exatamente aí que eu queria chegar, cara. Limite da linha de dados é uma coisa, delegação é outra. Repete comigo, limite da linha de dados é uma coisa, delegação é outra. Elas trabalham em sintonia, tá? E eu digo mais, a delegação trabalha para o limite da linha de dados. O que eu quero dizer é que o limite de dados, cara, é quem manda em tudo. E o nome já diz, limite. Lembra isso, tá? Eu preciso que você grava isso. Limite da linha de dados é quem manda em tudo. A delegação está abaixo disso. Então, o limite é quem manda. Então, se eu estou dizendo aqui, ó, que o meu limite é 500, o que vai acontecer aqui, ó? Eu separei aqui duas tabelas, tá? Pra gente poder trabalhar nessa aulinha aqui, ó. Uma tabela, ela tem uma contagem de 25.507 registros, é uma tabela de base de insumos, beleza? O que é essa tabela? É uma tabela de lista de itens de materiais de construção civil. Então tem 25 mil registros aqui, que elas possuem um grupo, cada item desse aqui tem um grupo aqui, ó, que eu trouxe até em formato de texto, que é um relacionamento de texto mesmo, não fiz esse relacionamento com número, só para facilitar o entendimento dessa aula aqui, beleza? Então tem uma lista de grupos, e esses grupos estão aqui nos itens. Então, show de bola, 25 mil registros. Então, ó, se eu colocar uma coleção aqui, ó, eu preciso que você entenda que são conceitos distintos para depois a gente explorar o conceito da delegação. Então, se eu colocar aqui Clear Collect, que é para trazer os dados, vou criar uma coleção aqui, Call Aula vai ser a minha base de insumos, e eu pegar essa Call Aula, que é a minha coleção proveniente da base de insumos, né, desse Clear Collect, e falar, ó, conta para mim aí quantos registros vão ter, Count Rows aqui, ó, Count Rows, conta quantos registros vão ter nessa coleção. E se eu apertar o botãozinho, o que vai acontecer? Ele vai lá no SharePoint e vai trazer os registros da base de dados. Daniel, mas são 25 mil registros, por que só trouxe 500? Porque existe um limite. O limite da linha de dados é 500. Esquece esse texto aqui. Esquece esse texto. Esse texto ele te induz. Se você ler ele até aqui, ó, defina quantas linhas serão recuperadas das conexões, até pode ser que é verdade. Agora, baseado em um servidor em que não há... Cara, esquece aqui, isso aqui vai te confundir. Foca comigo aqui, ó. Existe esse limite de 500. Então, o que eu estou querendo dizer é que não importa se essa expressão aqui, no caso não tem expressão nenhuma, né? Só estou com a tabela aqui. Não importa se tem um filtro, se tem um operador, se é um search, não importa o que é. Ele vai trazer, no máximo, 500 registros. A nossa lista tem 25 mil registros e não tem delegação nenhuma aqui. E está trazendo 500. Então, por isso que eu frisei aqui desde o início, tá? Limite da linha de dados é uma coisa, delegação é outra. E o limite é quem manda. Então não tem delegação nenhuma e mesmo assim continua trazendo 500. Por quê? O limite é quem manda. Show de bola? Agora nós vamos dar o próximo passo. E eu vou vir aqui para uma outra tela, que agora o trem vai pegar aqui, ó. Presta atenção, vem comigo, se liga nesta analogia. Isso aqui, ó, esse papel aqui, ó, é um contrato. Que contrato, Daniel? É o contrato que a delegação tem com o limite da linha de dados. Como assim? A delegação fez um contrato com o limite de dados, com o limite da linha de dados e falou assim, ó, nós temos, ou melhor, o limite da linha de dados fez um contrato com a delegação. Falou assim, ó, delegação,
Nós vamos trabalhar juntas? Vamos. Então nós vamos ter um contratinho aqui, ó. E aí a delegação falou assim: beleza, eu vou trabalhar no aplicativo, ó, meteu aqui, ó, debaixo do braço aqui e trabalha no aplicativo inteiro, tá? Eu sou delegação. Eu botei o meu contrato debaixo do braço, que eu tenho aqui com limite de dados, e eu ando no meu aplicativo inteiro. Ah, peitão estufado aqui, e eu tenho o contrato. Tô jogando com o jogo. Tá certinho, tô com as quatro, tô dentro das 4 linhas aqui. Daniel, mas o que que tem nesse contrato? Esse contrato é o seguinte, ó. Volta aqui. Cara, vem comigo aqui, se concentre que agora é o momento que vai fazer a chavinha virar aí na sua cabeça. Esse contrato entre a delegação e o limite da linha de dados possui duas cláusulas. A primeira cláusula é a seguinte: presta bem atenção. Se todas as funções e todos os operadores forem delegáveis, como assim? Ó, se eu faço uma chamada para o SharePoint e todas as funções e todos os operadores forem delegáveis, eu estou falando para o SharePoint o quê? Nesse caso aqui, eu estou fazendo uma chamada para o SharePoint, tá? Cara, pode consultar tudo. Pode consultar tudo. Vai lá na tabela inteira do SharePoint e vasculha em tudo baseado numa condição. Como assim, Daniel? Vou voltar para o aplicativo aqui, ó. Se eu fizer um filtro aqui, ó. Filter. Melhor, vou dar um passo para trás aqui. Eu vou colocar uma caixa de combinação aqui, ó. Essa minha caixa de combinação, eu vou colocar esse grupo de insumo. Grupo de insumo aqui dentro. Insumo. Vou falar para aparecer aqui o nome do grupo de insumo. Pesquisar pelo nome de grupo de insumo. Vou habilitar aqui, dá para ver, né? Permitir pesquisa, não vai permitir várias seleções, está aqui. Então aqui dentro, ó, tem aqueles meus grupos de insumo. Eu não vou me preocupar com o layout aqui, tá? Esse combo box aqui, ó, vou falar assim, ó, filtra aí para mim a minha base de insumos quando o grupo de insumo, que é essa coluna aqui, ó, quando o grupo de insumo for igual ao que está selecionado no meu combo box. Tá? Eu não vou explicar aqui clear collect, filter, porque eu entendo que para você estar aqui nessa aula, você já entende sobre filtros, sobre combo box, beleza? Se você já ainda não entende, aí você precisa procurar outras aulas que tem dentro do curso Mundo Power ou qualquer outro lugar, com certeza tem falando sobre isso. Mas aqui é só sobre delegação agora. Então, beleza. Eu coloquei aqui um clear collect, ó, e pedi para filtrar. Cara, você está vendo aqui algum alerta de delegação? Eu tô falando esse botão, não aqui, tá? Esquece, tô falando aqui no botão. Tem algum alerta aqui? Não tem nenhum alerta. Não tem nenhum alerta nem no filtro, que é a função, e nem no operador. O que é o operador? O igual é um operador. Agora, se eu colocar um in aqui, ó, o in é outro operador. Tá vendo que ele já deu os dois risquinhos aqui? Ele já deu o alertinho de operação, de delegação. Volta pro igual aqui. Tem algum alerta aqui? Não tem. E eu sei que a função filter não tem problema, ela é delegável, né? Ou seja, não tem problema de delegação. E o operador igual também não tem problema de delegação, ele é delegável. Ou seja, não tem problema de delegação nessa expressão. Se a gente olhar para o nosso contrato, a cláusula 1 fala: se todas as funções e todos os operadores forem delegáveis, não tem problema de delegação, pode consultar tudo. Então ele vai lá nesse SharePoint aqui, ó, e ele vai curar tudo. Então vamos lá. Eu vou pegar este elementos de fixação aqui. Vou filtrar. Elementos de fixação. Elementos de fixação tá aqui. E vou falar para filtrar. Filtra para mim. Ele encontrou 46 registros. Vamos olhar essa tabela aqui, para ver se de fato tem 46 registros. Vou filtrar ela, ó, elementos de fixação. Cara, não sai dessa aula que você vai entender, tá? Ó, 46 registros. E olha o ID. O primeiro registro foi encontrado no ID 3. E o último registro foi encontrado aqui, ó, no ID 24.000, dá para ver, né? Dá para ver. 24.854. Ou seja, a nossa tabela tem 25.507. Ele olhou em tudo, ele foi na tabela inteira. Por que ele foi na tabela inteira? Porque não tem problema de delegação. Todas as funções e todos os operadores são delegáveis. Então ele pode consultar tudo. E ele trouxe 46 para nós. Beleza. Vamos olhar outro, Daniel? Vamos olhar. Agora eu vou olhar para esse cara aqui, ó. Vou desfazer o filtro. Limpo o filtro. E eu vou olhar para esse PVC de nylon. PVC de nylon.
O PVC de nylon, PVC de nylon é um outro grupo. PVC. PVC de nylon, PVC, nylon e derivados. É um outro grupo. Clear Collect. 500. Vamos dar uma olhada aqui agora. PVC. Só que aqui eu não vou olhar aqui no SharePoint não, tá? Eu tenho essa mesma lista no Excel. Eu vou deixar aqui, vai ficar mais fácil da gente visualizar. PVC, eu vou pegar esse cara aqui, ó. PVC, é a mesma lista, tá? PVC. Ó, filtrei. Show de bola. Vamos ver agora quantos registros foram encontrados. Ó, vou tirar o filtro que eu tá vendo aqui embaixo, aqui, não. 796 registros. Epa. 796 registros encontrados. Quantos que apareceram aqui? 500. Daniel, já não estou entendendo mais nada. Você acabou de falar que ele pode consultar tudo. Sim, mas eu não sei se você percebeu, eu não li a observação. O que a observação fala? Tem uma observação nessa cláusula, cara. O contrato não é assim, bagunça. Tem uma observação. E a observação é a quantidade máxima de linhas para trazer da fonte de dados, ou seja, para trazer do SharePoint, é o limite da linha de dados. Eu não falei que o limite é quem manda nessa bagaceira toda? É o limite que manda, cara. Não é a delegação, é o limite que manda. Tá? A delegação ela tá para baixo. Então, por mais que eu não tinha delegação, ou seja, todas as operações aqui elas eram delegáveis, ele consultou em tudo. Só que ele esbarrou no limite. Então, por isso que, volta aqui, por isso que lá tem 796 registros, mas ele só trouxe 500. É por isso. Não é porque ela não é delegável, é por conta do limite. Se eu aumentar o limite aqui para 2.000, ele vai trazer os 796. Ó. Ele vai olhar na tabela inteira 796. Mesmo que o último registro, ó, tá lá nos 25 mil e cacetada na nossa tabela. Tá vendo aqui, ó? Mesmo que ele esteja lá no 25 mil e cacetada. Os IDs aqui estão um pouco aleatórios, tá? Porque essa tabela aqui ela é a mesma, mas eu tenho que dar um refresh. Enfim, não vou perder tempo. Mas, cara, ele tá lá embaixo. É isso que eu quero dizer. Então, essa cláusula, ela funcionou. Ele atendeu. Agora, tem a cláusula 2. E agora, que a bagaça fica diferente. O que a cláusula 2 fala? Dá pra ver aí? Dá. A cláusula 2 fala o seguinte. Se tiver uma função ou um operador não delegável, a consulta ficará limitada. Ó, vou até mudar o texto. A consulta é um contrato. A consulta ficará limitada ao limite de linhas. Como assim? Como assim, cara? Agora não entendi. Vamos ler com calma. Se tiver uma função ou um operador não delegável, a consulta ficará limitada ao limite de linhas. Como assim? Prática. Vamos na prática. Eu vou colocar neste filtro aqui, ó, filter, uma operação, um operador. Vou colocar uma sintaxe aqui que ela não é delegável. O que seria dá um exemplo aqui de uma operação não delegável. Vamos pensar aqui quando o ID for maior que 10 mil, ou menor que 10 mil. Menor que 100 mil que seja, tá? O ID, quando a gente trabalha com o operador menor, maior que, ele não é delegável. E aqui na descrição, deixa eu achar aqui, olha aqui, as notas da delegação, tá? Algumas anotações sobre delegação dentro da documentação da Microsoft. Ó, o campo ID do SharePoint para a tabela é um número. É um campo lá de número dentro do Power Apps. Porém, o SharePoint somente suporta o operador igual, para a delegação num campo do tipo ID. Então, quando eu coloquei ali o ID menor que, eu tornei esta sintaxe aqui não delegável. Mesmo que só isso aqui tenha problema de delegação. Ou seja, o ID menor aqui, ó, ele não é delegável. Tá? Cara, quantos registros a gente tem aqui? Qual que é o maior ID? 25.507. Eu falei assim, ó, cara, filtra para mim quando isso acontecer, que eram os nossos 796, né? Eu já aumentei o registro, né? O limite aqui para 2.000. Então, seriam 796. Beleza. Só que, além dessa primeira expressão aqui, desse primeiro filtro,
considera esse segundo aqui também. E se a gente for olhar na prática, esse ID menor que de 100 mil aqui, todos serão. Então isso aqui é como se fosse nada. Só que eu só coloquei ali só para vocês verem, tá? Mesmo que isso aqui não, teoricamente, não iria interferir em nada, a cláusula do contrato fala, se tiver uma função ou um operador não delegável, a consulta ficará limitada ao limite de linhas. E tem, né? Tem um operador que não é delegável. E aí que o bicho pega. Eu vou dar o play aqui, ó. Vamos ver quantos que ele vai retornar. 108. 108 registros. Da onde que veio esse 108? É agora, é agora. Presta atenção. 108 registros. Quando eu falei que esse contrato fala a consulta ficará limitada ao limite de linhas. O que eu quero dizer com isso? Essa é a chave da virada, cara. A minha consulta é o quê? É a minha tabela inteira aqui, ó. Essa é a minha tabela inteira. Bom, eu vou colocar um contador aqui, ó. ID. Já tem aqui o ID, né? Na verdade. Então eu vou usar esse ID aqui, ó. A consulta ficará limitada ao limite de linhas. Qual que é o nosso limite de linhas? 2.000, certo? O limite de linhas está 2.000. Então, o que ele faz quando tem qualquer operação ou função que não é delegável no meio do pipoco ali? Ele fala assim, ó, vou limitar a sua fonte de dados, sua consulta, no máximo nas 2.000 linhas. Então, ele vem aqui, ó, 2.000, cadê você? 2.000. Eu não vou fazer assim, né? Vou fazer diferente. Não preciso disso aqui. Vem aqui, ó, pega esse cara aqui, o ID, filtra somente aquelas que são menores ou igual a 2.000. Beleza, beleza. Tô filtrado. Ó. 2.000. Acabou. Beleza. Filtrou aí? Filtrou. Agora, você faz aquela condição. Qual condição? Essa condição aqui, ó. Quando PVC, quando for igual a PVC nylon. Vou encontrar então aqui, ó. PVC nylon. Cadê você? PVC. Aqui, ó, filtrei só o PVC. Tirei minha cabeça aqui, ó. 108 registros. Vocês entenderam? Da onde que veio 108 agora? Ó, vou pintar aqui de vermelho. Esse aqui é o nosso filtro atual. 108 registros. Se eu tirar aqui, ó, o filtro, ó, vou tirar o filtro, tá? Ó o vermelho aqui, ó. Ó, tá ordenado aqui ainda, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o PVC, é o nosso filtro. Ó. Ele tá vindo. Até então achou algum vermelhinho aí e tal. Cadê aqui, ó? Aqui ainda tá no 2000, na série 2000. A partir do 2000 aqui, ó. O último que ele encontrou foi aqui no... Cadê, né? Ixi, foi longe, hein? Aqui. O último que ele encontrou foi no 1269. Daqui pra frente, ele não vai encontrar mais nada. Mas tem. Mas como tem uma operação ali que ela não é delegável, ele não busca mais nada. Então, ó, vamos voltar aqui o conceito e entender agora, tá? Eu vou fazer mais um exemplo para vocês entenderem mesmo. Não quero ninguém saindo daqui sem entender essa bagaceira toda aqui. Contrato. Lembra do contrato, cara? Tem alguma função ou operador que não é delegável? Tem. Isso aqui, ó, não é delegável. Deixa o mouse aqui em cima, ó. Aviso de delegação. Tá? Eu já sei que isso aqui não é delegável. Então, a cláusula é a 2. Então tá certinho isso aqui, ó. A consulta, o SharePoint, ó, pensa aqui no SharePoint. Ele não vai olhar nos 25 mil registros. Ele vai olhar, no máximo, nas X primeiras linhas. O que é o X? É o limite de linha de dados. Qual que é o limite? 2.000. Então ele vai olhar no máximo nas 2 primeiras linhas. Então ele filtra essa tabela inteira aqui, ó. Vou fazer aqui para ficar mais fácil. Ele pega essa tabela de 25 mil registros. Como tem delegação, ele fala, eu não vou trabalhar com esse intervalo inteiro. Cara, você colocou um filtro aí que não tem delegação, você colocou um operador que não tem delegação, então, desculpa, não posso trabalhar com a massa de dados inteira. Tá? Esse é o meu contrato. Eu tô com ele debaixo do braço, eu só vou olhar para as primeiras 2.000 linhas. Dentro das 2.000 primeiras linhas, eu vou te trazer tudo que eu encontrar. Mas eu só posso olhar nessas 2.000 primeiras linhas. Entendeu qual que é a brincadeira? Ah, tá. Então, ó, eu vou tirar essa operação aqui. Eu vou tirar esse cara aqui. Ó. Tirei. Voltei aqui pro primeirão. Tem alguma
Opa, vocês não estão vendo. Olha eu fazendo arte aqui, ó. Tirei, eu só tirei o filtro aqui, ó. Ctrl Z aqui, ó. Só tirei esse cara aqui, ó. Tirei. Voltei para a instância 0 ali, ó. Tem algum operador aqui ou alguma função aqui que ela não é delegável? Não. Todas são delegáveis. Dou play. O que ele está fazendo nesse momento? Ele está olhando, ó, 796, certo? Então volta aqui, ó. Mesmo exemplo. A nossa, ó, isso aqui é 25 mil registros. 25 mil registros tá aqui dentro. 25 mil registros. O que ele fez? Ah, não tem nada aí que é delegável. Ou quer dizer, não tem nada que não é delegável. Ou seja, todos os operadores, todas as funções são delegáveis. Então, cara, show de bola. Então, eu posso olhar em tudo. Eu estou olhando na minha fonte de dados inteira. Ah, eu encontrei, encontrei, toma, eu encontrei 796 registros. Se, eu já mostrei isso, mas eu vou falar de novo. Se tiver algum filtro que traga mais do que 2.000, quanto que ele vai trazer? 2.000. Por quê? Porque o limite é quem manda. Quem manda é o limite, cara. É isso. Entendeu? Simples assim. Não é difícil, cara. Vou voltar aqui, ó. Minha tabela do Excel. Tabelinha do Excel. Eu tenho um totalizador aqui. Vamos pegar algum aqui que tenha mais de 2.000. Será que tem? Deixa eu ver. Não tem. Então eu vou baixar o meu limite para 500. Só para a gente ficar enraizado o conceito aqui. Baixei para 500, cara. Eu vou repetir mesmo, porque você tem que entender. Baixei para 500. Eu vou pegar esse pregos e parafusos aqui, ó. São 1.502 registros. Quantos que ele vai trazer? Você já sabe, cara. Nem precisa fazer, né? Ó. Pregos e parafusos. Pimba. 500. Mesmo tendo 1.502. E mesmo não tendo problema de delegação. Não tem delegação aqui. Mas o meu limite é 500. Entendeu? E vamos olhar aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó? Nesses 25 mil, de novo, tá? Vou frisar. Falei, vou frisar. 25 mil registros. Ele olhou os 25 mil. Ele encontrou ali os 1.500 cacetadas. Só que ele falou assim, meu, desculpa, o Power Apps. Ou quer dizer, desculpa aí, o Clear Collect. Eu só posso entregar o limite de dados que o pessoal falou que é 500. É isso. Acabou, cara. Quer dizer que se você aumentar isso aqui para 2.000, ele vai te trazer os carinhas certinhos, ó, os 2.000, opa, os 1.590 e poucos. 1.502. Vou voltar para 500. Vamos fazer mais um teste aqui, ó. Voltar para 500. Ele vai trazer 500. Agora eu vou colocar um operador aqui que não tenha delegação. Eu posso usar aqui um search. Aí, ó, search. O search é uma função, ó. Não vou mais usar o filter, vou usar o search, tá? Search é uma função que ela não tem delegação dentro do SharePoint. Lá no Dataverse, ela tem delegação. Então, search, ó, embora, olha a documentação aqui, ó. A documentação fala, cadê? Em algum lugar ele fala que a search tem delegação, não sei o que, isso que lá. Não vou achar aqui não agora, mas ele fala, a search tem delegação, mas ela tem delegação no Dataverse, tá? No SharePoint não tem. Então, ó, search, faz uma busca, search é fazer uma busca. Faz uma busca lá na base de insumos. Aí o que você quer procurar? Eu quero procurar, ó, agora muda aqui a forma de escrever, tá? Eu quero procurar esse texto aí. Está selecionado nesse texto, beleza. Em qual coluna? Na coluna grupo de insumo. Beleza, então ele já vai fazer uma busca. E olha lá, ó o errinho lá, ó. Já está, erro não, né? Já está nos alertando que tem um problema de delegação. E o que vai acontecer então? Ele não vai olhar na fonte de dados inteira, ele vai olhar onde? No limite. Quantos registros são aqui? Ó? 500. Então, cara, eu só vou olhar nos 500 primeiro. Tum. Beleza, vamos ver o que vai acontecer. Nenhum registro encontrado. Nossa, nenhum. Se eu pegar essa lista aqui, ó, e filtrar os 500 primeiros, vou despintar aqui. Despintei. Se eu pegar os 500 primeiros registros, não vai ter nenhum. Vamos pegar um outro exemplo. Equipamentos. Ó, equipamentos está dentro dos 500 primeiros. Equipamentos. Filtro o texto aqui. Vou vir aqui, ó. Equipamentos. Equipamentos. Clear Collect. 46 registros. Vou no Excel. Equipamentos. Tum. Eita, desmarca tudo só isso aqui, beleza. Ó, quantos que deu no total, tá? No total, 972 registros. Quanto que ele apareceu lá? 46. Vamos entender esses 46. Que agora é para fechar com chave de ouro, hein? 46. Vamos contar 46 aqui, ó.
Tô contando aqui, tô olhando lá, 46, achei, 46. Só que aqui até eu já me confundi aqui. Na verdade, me confundi não. Eu fiz uma arte aqui, ó. Quando eu usei a search, você vê que aqui é tudo, não tem tanto planejamento assim, velho. Eu usei a search, ele tá pesquisando por equipamentos, né? Equipamentos. Tem outras expressões aqui, equipamentos. Então eu vou desfazer o meu filtro só pra gente matar de vez esse troço aqui, tá? Vou filtrar aqui, igualzinho eu fiz o filtro lá. Equipamentos. Então tem que ter equipamentos. Equipamentos. Aí vai achar. Tum, esses caras aqui, ó. 46, onde vai dar? 46. Aqui. Olha só, olha o número que ele parou ali, ó. 497. Certinho, cara. O que ele fez? Ele tem uma operação ali que ela não é delegável, né? Que é o search. Ela não tem delegação. Então ele fala assim, cara, então se ela não tem delegação, o meu limite são os 500. Ele ignora do 500 para baixo. Ele só olha aqui, ó, puf, ele pega esses caras aqui tudo. Desses caras todos aí, quais tem a palavra escrita equipamentos? Essas aqui, dele filtra e trouxe 46 registros. É isso que aconteceu aqui. Entendeu? Entendeu ou não? Cara, é isso. Se você não entendeu, cara, deixa nos comentários aí, repete o vídeo, assiste de novo. Não tem como, é isso aí. O negócio, eu tô repetindo várias vezes aqui, já deu quase 30 minutos de aula aqui, mas, cara, já poderia ter acabado ela bem antes. Mas como isso aqui é de grátis, cara. Essa aula tá aberta. Essa aula ia ser fechada só pra galera do curso. Mas eu falei, cara, muita gente bate cabeça com esse troço de delegação. Não é possível. Não é possível. Então, vamos estourar tudo aqui. Pra gente fechar, ó, eu quero dizer o seguinte. Tem como a gente driblar, não é que driblar, tem como a gente fazer alguns artifícios, algumas técnicas para a gente minimizar a delegação. Então existe uma técnica que eu intitulei como filter no filter, assim como eu intitulei a técnica patch no patch, eu criei uma técnica chamada filter no filter. Lá dentro do curso eu ensino ela, é uma forma de a gente trazer algumas metodologias aqui para melhorar. Além disso, tem outras técnicas, tem o looping para você fazer clear collect, para você trazer vários registros, mas eu abandonei essa técnica aí, eu uso uma outra técnica que eu ensino dentro do curso, que é como trazer muitos registros, e de fato eu já trabalhei com 300 mil registros, 500 mil registros dentro do Power Apps, tá? Só que sem imprudência. Eu só fiz isso porque era uma demanda, não fico renderizando tudo. Então, cara, e tem performance. Eu vou mostrar para vocês. Em algum momento eu vou soltar um vídeo novo aqui no canal que vai mostrar para vocês 300 mil registros na tela e performático. Lá no curso eu ensino isso. Tem a descrição aqui, tá? Conheça, entra lá que tem muita coisa top. Mas voltando aqui, depois a gente faz o jabá aqui. Voltando aqui pra gente fechar essa aula. Tem várias funções, vários operadores que são delegáveis e outros não são delegáveis. E isso varia de acordo com a fonte de dados. Não tem a ver com o Power Apps. Um exemplo disso é a função search. A função search, ela é delegável lá no Dataverse. Aqui no SharePoint, ela não é delegável, entendeu? A função count rows, a count rows eu não vou nem falar, cara. A count rows, para mim, eu não vou falar. Eu vou soltar um vídeo só da Count Rows, porque a Count Rows é uma mentira. Falar que a Count Rows ela não é delegável é uma mentira. E eu vou provar para vocês isso. Mas vai ficar para um próximo vídeo. Vocês vão ter um vídeo aqui chamado Count Rows é delegável. E eu vou provar para vocês isso. Enfim. Para fechar essa aula, acho que já tá bom, né? Já deu para entender bem o conceito aqui. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Não faltou nada, não. Eu só vou deixar uma dica para vocês aqui, ó. Que é, cara, use e abuse dos filtros. Tá? Nesse caso aqui eu fiz um search, mas se você estiver trabalhando com filter aqui mesmo, filter, bababá, cara, para você não ter problema com a delegação, use e abuse de filtros, faça um bom relacionamento de dados. Isso aí é a essência para você conseguir trabalhar de uma forma muito simples. Veja, se você já assiste, já acompanha o meu canal, vai ver que eu sempre trabalho com as coleções. E para a gente trabalhar com coleções é o quê? É Clear Collect a partir dos filtros. Olha lá, cara, as minhas lives onde eu apresento os aplicativos. Todas elas são só coleções. Todas eu trazendo os dados do SharePoint. Filter, com puro relacionamento de dados. Puro creme do relacionamento de dados. Eu sempre falo isso aí. Então, cara, abuse dos filtros. Faça um excelente relacionamento de dados. Tem aula no meu canal e tem muitas aulas lá no meu curso onde eu falo sobre relacionamento de dados. Cara,
vem comigo que é sucesso. Então clica no link aqui da descrição, link do curso para você conhecer, e tem um grupo de WhatsApp aberto, tá? Se você quiser estar junto com a gente lá, também discutindo, tirando dúvida, batendo papo. É isso aí. Espero que você tenha entendido. Desculpa a enrolação, as brincadeiras, mas espero que dessa vez tenha destravado tudo na cachola de vocês. Um abraço. Fui.